Depois da vitória do Palmeiras contra o Vasco, Benjamin Bach apareceu para falar o que ele achou da vitória do Verdão, do atual momento do Vasco e, claro, principalmente dessa possibilidade do Palmeiras de buscar mais um título brasileiro. Olha o que o Benja falou do Palmeiras após Vasco 0, Palmeiras 1 em Brasília. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Óbvio que o Palmeiras ganhou do Vasco. Com todo respeito à torcida do Vasco, esse time do Vasco é muito ruim. É um goleiro muito bom, Léo Jardim, acabou. E aí eu não consigo entender como é que o Vasco poupa Coutinho e Verratti por um jogo desse. Só se na cabeça aí do pessoal do Vasco, com eles ou sem eles, ia perder, então poupa, porque eu não consigo entender isso. Olha, o Giai salvou um gol incrível, lá com uma pucheta. O Flávio Lopes perdeu um gol incrível. O Vitor Roque, que eu cantei a bola no domingo hoje, que ia desencantou. E o Hugo Moura, gente, zagueiro não tem que sair jogando dentro da área, ainda mais quando não tem qualidade para isso. Eu imagino agora chegando o Fernando Diniz no Vasco, o que não vai ser essas saídas de bola. Mas o Palmeiras, tranquilo, fácil e por enquanto já está em primeiro lugar de novo. Decisivo quanto o Rafael Veiga nos últimos 4 anos no futebol brasileiro? Jogando como meia. Hulk. Georgian. O Arrascaeta? Pode ser também. É que em comparação com o Hulk, o Veiga, sem dúvida, tem mais títulos, né? O Arias ontem, e o Arias também tem mais títulos. O Arias ontem tem 2 assistências. Mas assim, a gente tá comparando e estamos no sentido de elogiar o que o Veiga tem feito, né? Isso é um elogio pro Veiga. Porque olha o nível de jogador que a gente tá falando, né? Isso. John Arias, jogador de seleção da Colômbia. Hulk passou pela seleção brasileira. O Arrascaeta. O Arrascaeta, jogador da seleção do Uruguai. E o Arrascaeta, bem fisicamente, todo mundo sabe a capacidade que ele tem. Assim como o Veiga. Sim. Tá? O Abel falou que ele chegou em 2020. Então, um dos que eu e esse senhor que está aqui no telão, há 2 anos, a gente achava impossível não convocar o Veiga. E o Tite não convocou. Era impossível não chamar o Veiga para a seleção. Hoje, ele está voltando de lesão, é uma situação diferente. Tem que se adaptar a uma circunstância. Né? O Felipe Anderson está jogando numa função que o Veiga faz também, é o meia-ponta pelo lado. Né? Então, eu acho que vai chegar a hora também dele jogar. Eu acho que... E assim, o que ele é decisivo, hein, Zinho? Já que aí é conversa entre você que é tão decisivo, tão regular e tão entendedor de Palmeiras quanto o Veiga. Ele tem tudo isso que você tinha, hein, Zinho? Não, sem dúvida. É jogador que não se esconde. É jogador que, quando tem jogo decisivo, ele chama responsabilidade. Sabe? A gente, no meio da bola, né, a gente vê, tem jogador que joga muito naquele jogo que é muito superior, tá todo mundo jogando bem, aí você procura a bola. Daí me toca, aí vira o rostinho, toca daqui, toca dali, faz graça. Mas quando tá 0-0, é jogo pegado, jogo duro, né, pressão, cobrança, o Veiga tá sempre ali. Vai lá atrás, busca. O treinador, o Abel, falou assim: é possível sim jogar ele, o Maurício, o Felipe Anderson. Sabe por quê? Porque o Veiga faz um segundo volante. E faz assim, ó, com alegria. Precisa de mim, professor? Eu tenho que recuar um pouquinho, eu tenho que ficar mais aqui atrás, eu não vou chegar tanto lá na frente, não tem problema nenhum. Sabe? Ele, além de ter uns números absurdos no Palmeiras, o Veiga tem números absurdos. Né? Ele é aquele pilar da era vencedora do Abel. É ele, o Everton, o Gomes, né? A gente pegar esses que estão aí, o Marcos Rocha não jogou hoje, mas também é dessa era, que está desde o início, entendeu? Então, assim, por isso que a gente comparou, que você vai pro Flamengo, tem o Gerson, o Arrascaeta, aí tem ali o Léo Pereira, que está já há um tempo ali também, o Pedro ali na frente. Você vê, os times vitoriosos têm uma espinha dorsal, e o Veiga hoje ele está voltando de contusão, ficou no banco, e assim, olha quem estava no banco do Palmeiras. Tem muitas opções o Abel, tem variações, sabe montar o time, né? Às vezes não é aquele jogo mais lindo, não é o jogo mais bonito, mas é o mais eficiente, mais sólido. A gente até diz, o Palmeiras, quando joga mal, empata. Né? É difícil o Palmeiras perder. Por quê? Porque os jogadores entendem o que o treinador quer,
do sistema tático, variações, está com 3 zagueiros, daqui a pouco vira para uma linha de 4, e os caras tudo já sabem fazer. O Piquerez vai lá na frente como um ala, Felipe Antes faz aquela, daqui a pouco o Felipe Antes é o meia, o Jair vira o lateral, e os caras vão fazendo isso dentro do jogo. Então é mérito do treinador, que está há muito tempo, é a paciência que ele falou, que tem que ter a paciência, né? Para manter, para acreditar no trabalho. Sai jogador, entra jogador, ele vai montando, vai estruturando, mas o Veiga tá ali, ó. Daqui a pouco vai jogar, daqui a pouco vai ser titular. A gente não sabe no lugar de quem, mas ele vai jogar, não vai, Fábio? E tem qualidade para isso, Bruno. Tem qualidade para isso, para fazer funções que ele já fez no Palmeiras, né? Funções que a gente talvez não esteja nem muito acostumados a ver também, como o Zinho falou que ele também faz, por exemplo, como um segundo homem de meio campo. Assim, com relação a tudo que o Abel disse e a maneira como a gente olha para o Palmeiras, é a questão de ser um time já automatizado, mas que com mais variações, né? Então, assim, o torcedor do Palmeiras, em muitos momentos, cobrou um pouco isso também, atrás. O Palmeiras, talvez o Abel não está conseguindo encontrar mais soluções para furar bloqueios defensivos, enfim, para a criação de jogadas. E aí o Palmeiras vai para o mercado, faz contratações e hoje tem um leque ainda maior de opções, né? É um time muito bem treinado, como a gente falou. Marca sob pressão, faz isso bem feito. Recua um pouco as linhas, joga no contra-ataque, faz isso também bem feito, como aconteceu em muitos momentos do jogo de hoje, por exemplo. O Palmeiras pode jogar com jogadores de beirada de velocidade, como foi questionado na entrevista. O Palmeiras pode jogar em algum momento com 2 homens à frente, com um pouco mais de poder de marcação. Então é por isso que o Palmeiras hoje é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. É por isso que o Palmeiras é o primeiro colocado no geral da Libertadores, enfim. E apresenta um futebol, se às vezes, né, em algumas vezes não é tão vistoso, como a gente falou do Flamengo, por exemplo, mas é muito competitivo. E isso nas mãos do Abel acaba ficando cada vez ainda mais intenso e mais claro pra gente. Então, o Abel não respondeu essa pergunta, vocês vão responder. Vamos lá. É o melhor futebol do Brasil? Não, o melhor... Eu acho que... Vamos lá, posso Melhor não... Melhor, eu acho que assim, a pergunta é o melhor. Quem joga o melhor futebol no Brasil Foi a hoje? pergunta que fizeram pro Abel e ele desviou, não quis responder. Não, eu acho que o Palmeiras é o mais eficiente. Os critérios de eficiência, o Palmeiras cumpre todos. Mesmo quando perde pro Bahia. Aquele jogo que o Palmeiras perdeu semana passada pro Bahia, se o Palmeiras tivesse vencido 1-0 na última bola do jogo, alguém estaria alarmado? Não. Mas perdeu para o Bahia, que disputou palmo a palmo cada jogada com o Palmeiras. E o Bahia mereceu o jogo. O jogo foi muito igual. Muito disputado na vontade. Tem uma coisa que o jogador de futebol fala sempre, às vezes não dá na bola, gente, mas tem que dar no coração, tem que dar na vontade. Na vontade e no coração, o Palmeiras não perde para ninguém. Na vontade e no coração, não. Às vezes pode perder um jogo numa falha, numa bola que não fica direito, o cara quer tirar e não consegue, o jogador que tem mais qualidade consegue dominar e bater e fazer o gol. Isso acontece no futebol porque é assim. O futebol, por isso que é apaixonante. Porque cada dia você vê uma situação diferente. O Vitor Roque não fazia gol há 614 anos. Vai lá, hoje aparece lá a chance, ele guarda de pé esquerdo. Tem a hora que tudo acontece. Porque às vezes as pessoas querem, como disse o Abel, tudo para ontem. E o futebol, ele é um mecanismo, é um ser vivo, ele vai se transformando. Vocês viram como é que o Palmeiras jogou hoje? Às vezes a gente tem que chamar a atenção do nosso fã de esporte. O Palmeiras joga de uma forma, começa jogando de uma forma e termina com... O Palmeiras começa com 4-3-3. Exatamente. E consegue se transformar num 4-4-2. Aí deixa só um homem na frente, que é o Flaco Lopes, e bota 5 aqui, para pegar a bola do contra-ataque, para ter oportunidade, quando sai, especialmente o Estevão, para ficar com um homem só na frente para explorar a velocidade. Aí o Paulinho entra, aí faz o segundo homem do lado aqui, mas o Paulinho não fica enfiado com o Flaco Lopes, ele vem atrás do Flaco Lopes, para a bola chegar com velocidade. E o Palmeiras o Palmeiras vai mudando o estilo de jogo. Uma hora o Giai aparece mais na frente, outra hora vou falar do Piquerez aqui. O Piquerez joga uma enormidade, gente. Joga mesmo. Que joga esse rapaz Então essa variação toda não faz com que seja o melhor futebol do país? Eu não acho que seja o mais vistoso do país. Aí você acha que é o Flamengo? Acho que é o Flamengo. O mais vistoso é o Flamengo. É o mais competitivo. Mas o competição, futebol de competição, o Palmeiras tem. O Palmeiras marca como time pequeno, o futebol tem que marcar, né? e joga como time grande. E o futebol sendo uma competição de alto nível, né? Se futebol fosse o show da Lady Gaga, isso. Aí seria o Flamengo. É isso? Não, eu acho que o Flamengo também compete.
Acho que o Flamengo, Não, o Flamengo tem tem competência para competição. competir muito. Mas tem muita técnica, essa questão individual, técnica, ela se sobressai. Uhum. Muitas vezes até desse lado mais competitivo. O Flamengo às vezes parece que se enrosca, mas aí na questão individual consegue achar soluções para vencer os jogos. E dito isso, o trabalho do Felipe Luiz é muito bom com relação a essa questão coletiva. Mas o Palmeiras já tem uma ideia de jogo bem estabelecida. Como a gente falou, é um time que consegue se organizar de formas diferentes de movimentação em campo e contratou jogadores para esse nível aumentar. Então, assim, é um time muito bem treinado, competitivo e que hoje tem até um nível a mais de qualidade técnica. Assim, dando um exemplo básico aí, o Paulinho, que está, né, tendo os seus minutos, o Vitor Roque, que eu acho que é um jogador que, enfim, desencantando como fez hoje, é um jogador que vai ser muito importante para o Palmeiras, porque tirando essa questão do gol, né, que faltava para ele, é um jogador que segura zagueiro, que tem força física, que tem explosão, que joga em linha diagonal com os zagueiros, que abre espaço para quem vem de trás. Hoje, em muitos momentos, com o Paulinho, ele foi o pivôzão, né? Então o Paulinho algumas vezes empurra nele, ele faz a parede, deixa o jogador em melhores condições para tentar criar uma jogada. Então é isso, assim, é um time muito competitivo e que hoje é um time também forte tecnicamente nessa questão individual. Como é que você responderia essa pergunta, então, Zinho, que foi feita pro Abel e ele falou que não elogiaria, né, a própria equipe, né? Não ia dar tanto moral aí pros jogadores. Fugiu da pergunta ali, né, dessa coisa, mas ele sabe que o time dele é um dos melhores do Brasil já há algum tempo na sua característica. Os companheiros definiram muito bem, né? O Brasil, é difícil você falar qual é o melhor time do Brasil. Há uma oscilação, né? Há uma oscilação. Pra Nessa mim, temporada tem time, a gente já tem o falou melhor isso time de da algumas semana, equipes, né, Zinho? Não tem nem o melhor time do mês, tem o melhor time da semana. É isso aí. Vamos ver o que acontece no jogo do Flamengo. Se o Flamengo não ganha o jogo, né? E se não me engano está perdendo o jogo, então se o Flamengo, né, não ganha o jogo, aí o Flamengo perde o jogo, o líder vai ser o Palmeiras. Aí da semana, o melhor time vai ser o Palmeiras, que é o líder do brasileiro e o melhor rendimento tanto na Copa do Brasil, que ganhou fora de casa. Para mim o jogo mais difícil da Copa do Brasil foi do Palmeiras, porque pegou um time de Série A, que foi o Ceará, fora de casa, e na Libertadores tem a melhor campanha. É eficiência. Eu volto a falar, eu falei isso lá no início, não pode não ter o jogo mais vistoso, porque o Palmeiras está fazendo poucos gols. Ele vence, né, porque toma pouco gol, e aí é 1-0, é 2-0, é difícil ter uma goleada, às vezes acontece. Você vê que hoje, se não me engano, foi o primeiro gol de um jogador brasileiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi? Ah, tá bom, tá cheio de estrangeiro no time, mas assim, faz poucos gols. O Palmeiras até cria, mas perde muitos gols. O Pascoal falou isso durante a semana. Então, assim, o Flamengo tem jogadores, tem divide-se. Tem o Pedro, que é artilheiro, tem o Arrascaeta, que é um meia que faz gol, mas você vê o Cebolinha faz gol, o Gerson faz gol, entra o Plata faz gol. Então tem jogadores que definem, tem mais definidores. O Palmeiras está precisando que esses jogadores, Paulinho vai entrar em forma, o Vitor Roque de repente vai deslanchar, aí tem Maurício, aí tem o Veiga para entrar, aí pode equilibrar isso aí também. Para mim, o Benjamin mandou o papo reto aí, tá, para o torcida do Vasco. O time do Vasco aí é muito ruim, é fraco mesmo. E o Palmeiras ganhou, fez o que tinha que fazer, é o que é importante, que precisava ser feito. Eu só digo uma coisa agora para os antes, tá? Segue o líder, porque com o gol do Tigrinho, o Vitor Roque, o Palmeiras agora tem 16 pontos, 2 a mais que o Flamengo. O Palmeiras volta a estar 2 pontos à frente do Flamengo, que perdeu para o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro foi a 13 pontos, entrou aí no G4. O Bragantino é o terceiro com 13. O Flamengo ficou agora na vice-liderança com 14. E o Palmeiras, líder da competição com 16 pontos ganhos, meus amigos. E, diga-se de passagem, o Palmeiras tem 7 jogos e 5 vitórias. Teve aquela derrota contra o Bahia e estreou em 0-0 no Allianz Parque contra o Botafogo. Então, 2 resultados ruins em casa, já são 18 vitórias como visitante. Tá interessante o Palmeiras jogando. Eu acho que... Onde é que a gente assina aí pro Palmeiras jogar só fora, hein? Tem jeito aí ou não? Vamos fazer o seguinte, te vejo então nesse vídeo que eu tô pintando aqui, deixe seu comentário aí, se fosse para escolher jogar só fora, você assinaria agora ou não? Aproveitava o momento? Avante palestra!